estamos nos acostumando com essas pequenas dificuldades que a gente está tendo, né? Está até acostumando a trabalhar em casa. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro, deixa eu falar uns negócios para vocês. Semana passada, acho que eu cheguei a comentar que o Estado tinha passado um plano de volta às aulas, né? Ali para o início de setembro, dia 8 de setembro, para ser mais preciso. E aí, com esse plano, as aulas voltariam a partir do dia 8, com 30% da capacidade e com algumas obrigações aí sanitárias, né? Mas, conforme eu falei para vocês semana passada, a gente não se enquadra muito nessa perspectiva, porque saber primeiro, né, o que o Estado quer. Na realidade, pelo que eu entendi, o Estado alega que esse período, de agora até setembro, é para se adequar. Então, seria para se adequar a tudo, né? Novas situações, as regras sanitárias, a questão de verificar a quantidade de alunos, proximidade e assim por diante. E as escolas particulares, elas alegam que elas não precisam disso, né? Elas não precisam desse prazo, né? Elas podem abrir tranquilamente, tá? Então, assim, vamos esperar aí para ver o que vai virar, né? Bom, continuando aí, semana passada, agora já é semana passada, né? Começo da semana, eu vi eu estava vendo uma palestra, e aí nessa palestra, o cara estava explicando que sobre a questão dos jovens e o mercado de trabalho, né? Então, e o que dizia essa palestra, né? Essa palestra falava como vai ser complicado para uma geração entrar no mercado de trabalho, tá? Então, o que aconteceu com uma geração? Esse ano, um ano muito atípico, uma coisa que não havia acontecido, né? Não tinha registro assim só lá no começo do século passado, né? Então, tá tudo muito novo para todo mundo, né? Então, todo mundo tá vendo aí que é muito novo, mas aí o que acontece, né? O que as pessoas, o que ele falou? Ele falou que todo ano mais e mais pessoas entram no mercado de trabalho, né? E aí essas pessoas que iam entrar no mercado de trabalho esse ano não vão conseguir, né? Vão ficar para o ano que vem. Aí o ano que vem o mercado terá que absorver 2 anos de pessoas. Então, né, será mais complexo ainda. Se já há uma exigência para se entrar no mercado de trabalho, né, o ano que vem vai ser um pouquinho pior. E aí, né, vindo com esse raciocínio, tá, ele falou que a palestra ele explicava o que os jovens devem buscar. Então, assim, é o que eu sempre tenho dito durante as aulas, né? O que tem que fazer nesse período? Aproveitar e se especializar mais para ter um diferencial. Já que vai ser mais complicado se entrar no mercado de trabalho, já que vai ser mais complexo, já que vai ter mais concorrência, o que você pode fazer para amenizar isso aí é sair na frente, tá? É tentar, buscar, né, ter diferenciais técnicos aí, para que você possa passar na frente das outras pessoas. Tá? Então, eu sempre tenho falado, aproveitem esse período, tem um monte de canal bacana que vocês podem estar vendo. Hoje, a internet ela é uma parceira de vocês, ela auxilia vocês em muita coisa, ela ajuda e muito, né, quando você precisa se atualizar. Tá? Por exemplo, agora, eu uso eu como exemplo, eu
A gente tem uma academia de programação, tá? E aí teve algumas regras que deram uma atualizada de uns 2, 3 anos para cá. E aí eu estou tendo que correr atrás, porque nunca dava tempo, e agora eu estou aproveitando esse período que a gente tem um pouquinho mais de tempo e estou correndo atrás de me atualizar, para que porque eu não possa perder nada, tá? Então, igual eu falei, é um período novo, mas é um período que vocês têm tudo para tirar o melhor dele, tá bom? E aí, ontem, só para terminar, ontem eu estava lendo uma matéria em que eu estava lendo uma matéria que o head do Google, né, ele estava falando que a educação nunca mais vai ser 100% offline. Então, quer dizer, é uma opção que deu muito certo, né, que se você for olhar bem, o EAD, ele está dando certo, né, tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas ele está caminhando. Então, a tendência é que os setores se aperfeiçoem, criem normas melhores, tá? Mas não que mude algo, não que algo faça algo de diferente, tá bom? Então, a tendência é que esse modelo continue, tá bom? Não, é lógico, não 100%, quase impossível, mas a tendência de se continuar um aperfeiçoamento principalmente e de um aumento, né? Aumento principalmente assim de, de ofertas, aumento de quantidade de cursos, de durabilidade de cursos e assim por diante. Tem cursos hoje superiores que são 100% online já, então vai ser uma tendência, até porque a pessoa pode fazer se capacitar no horário que se adeque a ela, né? E assim por diante. Bom, a aula passada a gente começou a falar de conteúdo web, né? Começamos a falar de web da parte de HTML, CSS, JavaScript, falando principalmente da parte de história. Falamos de alguns conceitos, né? Sobre a tecnologia. Terminamos falando sobre alguns comandos básicos sobre o HTML. Né? E aí, o que eu quero que vocês entendam, que a gente não pode esquecer sempre, né? Então, o HTML ele vai fazer o esqueleto da sua página, ele vai fazer toda a estrutura da sua página. O CSS ele vai deixar a sua página visualmente melhor, tá? E o JavaScript ele vai criar o conteúdo de interatividade. Então, ele vai fazer funcionar. Ele é a parte programável, né? Para toda a parte de interação. Hoje o HTML ele é tão o HTML5, vamos colocar a Web 5, né? Ela é tão boa que, por exemplo, você consegue hoje desenvolver um banco de dados inteiro, por exemplo, só um sistema inteiro só em HTML5, tá? Eu falo porque eu tô mudando um sisteminha aqui, e aí o bom de você, né, criar um sistema do zero é o fato de você ter toda a tecnologia e você poder portar ele para qualquer coisa. Então, por exemplo, eu estou criando um sisteminha que vai ser para áreas de quem presta serviço, mas ele serve para qualquer tipo de ramo. E aí eu estou fazendo ele todo em HTML5 que roda em qualquer lugar, desde o seu celular até, né, o seu celular, seu tablet, seu computador, qualquer lugar ele vai rodar e ele tem um poder grande. É isso agora, falta só finalizar algumas coisas, acho que mais uns 2, 3 meses eu termino ele. Tá ficando muito legal. Bom, e aí a gente comentou também sobre linguagens de programação, existem diversas, e o que eu falei para vocês é assim, não tem uma linguagem de programação que seja melhor que a outra. Não tem uma linguagem de programação que você fala, essa linguagem aqui, vou usar ela porque ela se destaca, ela é a melhor. Não existe isso, tá, gente? A melhor linguagem de programação é aquela que vai satisfazer o que você precisa. Então, por exemplo, eu estou usando
agora o JavaScript, mas o banco de dados eu acho que eu vou fazer em PHP, ainda não decidi. Então, é muito do que você precisa naquele momento. Por que o JavaScript? Porque ele é bem mais rápido. Então, por exemplo, hoje para dispositivos pequenos, para, por exemplo, celular, essas coisas assim, o JavaScript é bem melhor, tá? Então, por isso que eu estou utilizando ele. Não por aquele, por assim, porque ele é melhor que os outros. Não, cada um tem o seu uso e a sua particularidade. Por exemplo, eu sempre gostei mais de trabalhar com Java. Java e JavaScript são coisas diferentes. Eu sempre gostei mais, porque a linguagem é mais robusta, mais pesada, suporta bem mais interações. Mas hoje o Java, igual eu falei, como ele é bem mais, uma linguagem mais pesada, se eu fizer um sistema para rodar mobile, ele não vai ficar tão legal. Então, por isso. Tá? Mas ele seria bem mais seguro, por exemplo. Né? Não dá, o risco de acontecer problemas é bem menor. E aí eu mostrei para vocês também isso aqui, que é a arquitetura cliente-servidor. Cliente é você que recebe os dados, tá? E o servidor é quem te envia. Então, quando você acessa a internet, toda a página ela é nada mais que um arquivo que está armazenado em algum lugar. O servidor ele pode ir uma máquina mesmo, ela pode estar aqui no Brasil, se o servidor for local aqui, né? Ela pode estar fora, aí vai depender bastante do como esse servidor como a página é armazenada, tá? Então, chega ali na sua máquina. Então, para ter um website completo, vocês têm que ter o domínio e o conhecimento. Na verdade, é assim, se você conhecer bem o HTML e o CSS, você faz um site, tá? A questão do JavaScript é mais uma questão, assim, de você de você querer programar uma interação dentro do seu site. Então, por exemplo, eu quero fazer algo que seja interativo. Então, você vai criar um modelo de interação, tá? Você vai precisar do seu JavaScript, tá bom? Agora não, vou criar uma página institucional e ela vai ter só imagens e vídeo. Eu não preciso usar o JavaScript, tá bom? O HTML e o CSS faz isso. Só quando, por exemplo, quer ver? Eu usei na aula passada o exemplo da escola. A gente vê aqui no site da escola. Eu vi aqui, abri o site da escola. Ele tem mais tecnologias. Mas quando a gente abre, você abriu aqui, você tá trabalhando nele, já vai abrir uma caixinha de diálogo aqui, perguntando algumas coisas. Sobre cursos. Olha lá, já vai subir aqui, tá vendo aqui do lado, ó, é uma caixinha, como se fosse um robozinho interativo, ele tem algumas perguntas e algumas respostas pré-definidas, tá? Mas isso aqui, por exemplo, é JavaScript. Se a gente vier aqui, eu vou pedir para ver o código-fonte dessa página, você vai notar que tem um monte de JavaScript aqui, tá bom? E tem também outras, tem PHP também, tem banco de dados, tá? Aí HTML, CSS, é lógico, tá? Tem várias tecnologias envolvidas. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é assim, às vezes o problema maior quando vocês estão iniciando essa parte de códigos, tá? É quando você vai se deparar com um código muito grande. Às vezes você abre o código-fonte de uma página e fala, nossa, é gigante, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Gente, você faz uma vez só. Quando você termina um sistema ou uma página e ela fica muito boa, você usa aquele esqueleto para todas as outras, tá? Isso chama-se template. E aí você programa, é muito pouco que você programa de mudança. Por exemplo, a página da escola é diferente da página da oficina. Então você vai ter que ter essas mudanças, mas a estrutura é a mesma, tá? E para quem não, uh, para quem não conhece muito a questão do web, assim, principalmente no início, tem sites
Se você for no Google e digitar template pronto, se for lá no Google e buscar template pronto download, tem sites que te dão um monte. Eu até quando a gente tem aula de CSS, eu peço para os meus alunos baixarem alguns para entender como é que funciona, para ir mudando cor, mudando imagem. Tem uns que ele vem com umas imagens aleatórias para você ir mudando e para você deixando aquele seu site melhor, tá bom? E também, assim, quando vocês virem um comando que eu colocar aqui, por exemplo, seja do mais básico até o mais avançado. Pegue aquele comando e vá fazendo alterações, porque só fazendo alterações e modificando, inserindo informações, vocês vão aprender, tá? Só você olhando eu fazer, não vai adiantar nada, tá bom? Então, é uma coisa que só você fazendo, você tem condições de aprendendo cada vez mais. Bom, a gente falou da história também, falou bastante como a internet surgiu. A internet ela surge nos Estados Unidos, lá nos anos 60. Na internet não, na verdade as redes, né? Por questão de comunicação. E aí as redes foram evoluindo, né? E hoje a gente tem aí a internet que igual vocês conhecem. O HTML, ele surge em 89, né, com o físico Tim Berners-Lee. Na verdade, HTML quer dizer linguagem de hipertexto. E aí ele teve que inventar, na verdade, não é só ele, né? Ele leva o nome porque ele era o chefe do projeto. Mas ele fez, a equipe dele teve que fazer tudo, teve que fazer tanto a linguagem HTML, o protocolo HTTP, que é o protocolo para ler essa página pronta, e a produção do www, que é para você inserir o World Wide Web, e depois o primeiro navegador. Antes dos navegadores, igual a gente conhece hoje, o Google Chrome, o Firefox e muitos outros, tá? A gente trabalhava com um programa, a gente não pode chamar de navegador, é um programa que chama Gopher, e esse programa, ele interpretava só caractere. Então, no princípio, antes da criação do HTML, antes de 89, vamos antes dos anos 90, início dos anos 90 ali, para você acessar a internet, você digitava o endereço, não era um endereço, era um número de IP, né? Não tinha ainda os endereços igual tem hoje, e aí você acessava, né, por esse número de IP, você acessava uma página só com texto. Na verdade, não era nem uma página, era uma tela preta com os caracteres em branco, era bem complicado. Aí surge esse padrão e começam a surgir os navegadores, né? Tem até depois eu mando para vocês, tem um documentário que chama Guerra dos Navegadores, ele é bem legal e ele explica bastante isso aí, tá? Ele explica muito essa questão de como foi evoluindo aí os navegadores, tá? Foi bem legal. Assim, legal não, ele é bem chatinho, ele é bem cansativo de se ver, mas ele explica bem que, por exemplo, esse Guerra dos Navegadores, ele fala da briga entre Netscape, que era um navegador, e Internet Explorer, que era da Microsoft. E a Microsoft, o Netscape fez muito sucesso, e a Microsoft queria toda hora comprar a Netscape, e aí não conseguia, né? Porque os caras eram duros na queda, e aí virou aquela guerra até a Microsoft, por ter um poder aquisitivo muito maior, conseguir que a Netscape quebrasse. A Netscape faliu, e aí a Microsoft reinou bastante tempo, chegou uma época a ter mais de 90% dos navegadores rodando o Internet Explorer. Aí depois veio as outras concorrências. Hoje a gente sabe que o Google Chrome ele é bem acima, né, do que a gente tem aí de uso do padrão Microsoft, tá? Então, eu tenho tentado usar o Edge, porque vocês estão vendo, eu estou abrindo tudo dentro do Edge aí, que é o navegador, esse navegadorzinho aqui do Windows 10, mas para teste, é difícil de usar ele, ele consome muita memória, tá? Bom, continuando.
São os navegadores, a tendência, eles têm um consumo de RAM muito grande. E assim, o que faz um ser mais rápido que o outro é o tanto que ele consegue armazenar em cache, tá? Então, por isso que um se sobressai ao outro. Quando vocês começarem a digitar as páginas de vocês, no começo não, porque todos os comandos são bem parecidos. Mas quando vocês começarem a criar a página de vocês, as páginas de vocês, procurem ter vários navegadores para que vocês possam ir testando. Tá? Aí vocês podem ir testando o que cada comando faz. Por exemplo, tem alguns... Hoje é mais difícil, porque hoje a W3C, que é o órgão que gerencia toda a internet e suas configurações, a W3C ela já está há bastante tempo com essa nova norma do HTML5, então é muito difícil um navegador não reconhecer um código, mas pode acontecer. A partir de hoje, todos os códigos que eu passar para vocês já vão ser em HTML5. Vai ter, por exemplo, o negrito e o itálico, que eles mudaram, então optem já por usar essa opção, porque, por exemplo, se você colocar negrito é strong, mas se você colocar B, ele vai acessar, tá? Ele vai iniciar normal. Mas ele não é, por enquanto, ele é uma tag descontinuada. Então, por exemplo, pode ser que daqui a algum tempo ele deixe de funcionar, tá bom? Bom, vamos lá para o nosso querido Notepad++. Vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar bem. Então, vamos lá. Deixa eu apagar algumas coisas aqui para a gente começar. Bom, então essa é a estrutura básica do HTML, né? A gente já viu bastante. Deixa eu só salvar aqui, salvar como uma cópia, que eu não sei. Pronto. Então, essa é a estrutura básica. Então, como é que a gente vai trabalhar? Então, primeiro isso aqui, ó. Essa primeira opção, Doctype HTML5, ela vai avisar o seu navegador que daqui para baixo ele está iniciando uma página em HTML5. Tá? Então, daqui para baixo, meu conteúdo será todo em HTML5, tá? Isso que eu coloquei aqui é uma tag de comentário, tá? Então, quando a gente coloca esse tipo de tag aqui é para fazer comentário. A gente usa muito fazer comentário, por quê? Porque mais para a gente saber, né, o que está fazendo. Lógico que numa página pequena não tem muita lógica, mas quando começa a ficar grande é bom ter comentários, principalmente quando você vai fazer CSS. Às vezes o CSS você divide ele em várias instruções, né? Então assim, é bom estar utilizando isso aí para você separar as instruções, você ter um entendimento melhor. Aqui ele vai iniciar a página, esse lang PTBR, ele avisa aos provedores de busca que você está construindo uma página em português do Brasil. Tá? Aqui é o cabeçalho, o que vocês têm que lembrar? Tudo que fica dentro de head, então tudo que fica no cabeçalho não aparece na página. Tá? Então, mas é importantíssimo, porque, por exemplo, as tags de estilo a gente começa a fazer aqui. Tá? Então, tudo que vai aparecer aqui entre head e fecha head, ele pode não aparecer lá na sua página, né?
lá quando você... Se eu salvar aqui, por exemplo, se eu for lá abrir minha página, ó, não tem nada, né? Então, por quê? Porque eu posso colocar algumas coisas dentro de head, mas eu não configurei nada para aparecer, tá? Então, mas todo o estilo você configura aqui, ou então, né, usualmente a gente configura o estilo fora. Toda vez que vocês verem uma tag meta, é para inserir alguma informação, e essa aqui, ó, é para vai inserir caracteres em ABNT2. O que quer dizer isso aí? Né? Por exemplo, ele vai distinguir a cedilha, né? Por exemplo, os acentos e assim por diante. A gente tem que lembrar que o HTML ele foi desenvolvido todo em inglês, então a gente não tem, por exemplo, lá na língua inglesa não tem cedilha, não tem acento, não tem esse tipo de coisa, tá? O título é o título da página, então se a gente abrir aqui, é o que vai aqui em cima. Para ficar mais... Olha lá. Então, o que vai aqui em cima, eu posso mudar. Vou mudar aqui. Aula. Salva. 5 aqui. Olha lá, mudei. Tá? É só para diferenciar a nossa página. Tá? E aqui, terminei o head. A gente tem que lembrar também, pode esquecer, sempre que abre uma tag, fecha uma tag. Então, como o HTML ele é uma linguagem de marcação, a tag é o que vai representar cada instrução. Como já o professor deve ter falado para vocês, o HTML ele é semântico. Então, todas as palavras ela tem um significado. Tá? Então, por exemplo, aqui vai começar o corpo. Então, aqui abriu, aqui fechou. Então, a partir daqui é onde a gente vai começar a nossa página. Tá? Então, aqui que a gente vai, aqui que vai construir. Ó. Aqui fica. Então, agora, a partir daqui, fica a nossa página, né? Tudo que eu escrever entre body e fecha body é o que vai aparecer. Bom, a gente já falou também das tags de título para vocês, né? As tags de título, ela vai do H1 até o H6, tá? E aí, dá um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente... Elas vão diferenciar a sua estrutura, né? O que a gente tem que tomar cuidado num primeiro momento? Essas tags, elas não representam tamanho, tá? Elas são tags de estrutura, não é porque falar, mas na hora que você tirar aí, eu vou notar que o tamanho vai ficar maior do que um do que o outro. Sim, mas você pode configurar esse tamanho lá no CSS e tornar ele também maior ou menor do que ele está aqui, tá? Talvez. Então, ó, vendo? Ele tem, se você não usar nenhum parâmetro, ele vai vir do maior para o menor, tá bom? Mas você pode usar parâmetros e aí fazer modificações, tá? Pode, vocês também já devem ter visto lá no CSS fazer isso aí. Bom, só copiar o negócio aqui para a gente poder pegar lá na página, poder estruturar. Outra coisa que vocês devem ter visto também é que se eu salvar aqui, ó, ele tá, mesmo eu dando enter, ó, eu fui, aqui eu dei enter, só que se eu salvar aqui, ó, e for lá na minha página, o meu texto ele ficou tudo numa linha só, mesmo eu tendo dado enter ali. Se eu notar que tem enter, ó, tem um final. Como é que eu faço para identificar quando é um parágrafo novo e um parágrafo que vai finalizar? É com a tag P.
Então, a tag P, ela separa os parágrafos, tá? O que a gente tem que lembrar também é que, caso você não coloque nenhum tipo de parâmetro, ele sempre vai usar a padronização do HTML, tá? Então, os parágrafos aqui. Pronto. Um parágrafo. Vamos dar uma melhorada nesse. Vou dar H2 para dar uma melhorada. Salvei. Olha lá. Agora ele já separou em parágrafos, tá? É lógico, igual eu falei para você. Se você não mexer em nada, não utilizar nenhum parâmetro, por exemplo, eu posso usar até um parâmetro aqui para alinhamento. Align igual justify. Então, esse aqui ele vai usar o parâmetro justificado. Eu peguei justo um que não vai mudar nada. Vou pegar esse último aqui. Esse align aqui. O parâmetro justificado, ele vai fazer com que, olha lá, com que ele preencha até o final da página. Vou vir aqui diminuir ela. Ele vai preencher de um lado a outro, tá? Vou ele aqui que é mais. Bom, já quando a gente falar em CSS, você viu tanto que é importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com essa parte aí, né, de alinhamentos e coisas assim, né? Bom, e aí vamos supor que às vezes você quer mudar de linha, mas você não está utilizando um parágrafo, por exemplo, supor, tirar isso aqui, aí eu vou pôr aqui, vou pôr os cursos, né, informática, hardware, inglês. Falta um. Não, tá certo. Né? Vamos supor que eu usei esse tipo de configuração, só que eu queria pôr os meus cursos aqui, ó, cada um em uma linha. Mas eu não quero usar um parágrafo novo. A gente tem um parâmetro para mudar de linha, que é o break hole. Ao contrário, Lucas. Então, o BR, ele é uma tag que a gente chama de tag solitária, tá? E aí ele é usado para mudar de linha. Vou salvar. Olha lá. Colocou um em cada linha, tá? Só pôr embaixo aqui para ele ficar melhor organizado. Aí outro recurso que a gente viu também foi o de listas. O listas a gente usa para você poder organizar melhor um conteúdo, né? Para você marcar ela. Então as listas elas podem ser não ordenadas. Então, o que quer dizer uma lista não ordenada? Ela vai seguir, não vai seguir um padrão de número, né? Então, o L ele inicia a lista e o fecha o L, finaliza a lista. E cada item da lista, a gente vai usar o LI, que é item list. List item, né, na verdade, né? Item da lista. A gente fechou. Vamos abrir aqui de novo. Vamos lá. Pronto. A gente separou em listas. Então, essas listas, elas, se eu colocar aqui, elas são não ordenadas. Então, ó, a hora que eu salvar,
ele vai vir com um pontinho, ou ela pode ser ordenada. Eu mudo só aqui, ó, OL. Então, OL é uma lista ordenada. Ó, vai pôr número, tá? Então, existem esses dois tipos de configuração que você pode estar fazendo. Então, OS é Ordered List e Unordered List. Então, ou é ordenado ou ela não é ordenada, tá bom? Vamos pôr ela não ordenada aqui. Bom, e aí outra coisa que a gente já viu também foi para inserir uma imagem. Então, vamos ver se eu acho que eu tenho uma já salva aqui. Deixa eu copiar lá. Copiar uma imagem para lá. Deixa eu só jogar a imagem lá. Deixa eu ver se aqui tem alguma imagem. Aqui tá logo.png. Então, para inserir uma imagem, a gente vai precisar de uma tag chamada image, tá? E aí vem a parte interessante. Se você vai usar o SRC, quer dizer source. Source é pesquisa. Então ele vai pesquisar onde está a sua imagem. Então, se a sua imagem tiver no mesmo lugar onde está salva a sua página, é só você colocar o nome dela e a extensão. Tranquilo. Se tivesse em outra pasta, a gente ia ter que colocar o caminho aqui. Por exemplo, aqui, né? Por exemplo, barra documentos, aí barra logo, tá? Tem que colocar o caminho. Geralmente, quando a gente vai fazer uma estrutura, a gente trabalha com as pastas. Deixa eu ver se eu tenho uma pronta. Eu formatei ele. Não vai ter aqui. Não vai ter, não. Geralmente a gente usa uma estrutura de pastas já. Por exemplo, você cria o seu arquivo e lá dentro da pasta onde você está criando os seus arquivos, você põe a estrutura imagem, estrutura para todos os outros, as outras ações que você vai fazer. Uma pasta só para os arquivos CSS e assim por diante. Tá? Na próxima semana a gente vai fazer a hierarquia de pastas. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então continuando, eu inseri minha imagem, vamos ver se deu certo, se ela está realmente salva lá. Não, não está lá. Não é. Só ver. Tá aqui. Ah, faltou N aqui, gente. NG. Agora vamos lá. Tá aí, tá? Mas aí a imagem ela tem alguns parâmetros que você pode colocar, né? Parâmetros mais básicos são, por exemplo, o width, que é para altura, ou para largura, perdão. E o rate, que aí esse é para altura, tá? Vamos pôr 100%, como é que ele fica? Geralmente, a gente, quando vai fazer alteração na imagem, a gente trabalha só com um parâmetro. Por quê? Porque, ó, não sei se vocês viram aqui, vamos pôr 200 aqui para você ver o negócio. Vai ficar mais explícito. Você vai abrir esse parâmetro, né? Aqui, ó, a altura é maior que a largura, ele fica desproporcional. Se eu trabalhar só com um parâmetro, ó, por exemplo, só com o width, põe 200 aqui, olha lá, ele vai mensurar o que eu quero trabalhar. Vamos colocar 500, com um tamanho grande. Tá? Então, é...
Então, assim, esse é um dos. Tem alguns outros parâmetros que a gente pode pôr. Tem um parâmetro que a gente tem que pôr aqui que ele não aparece, tá? Por exemplo, alt igual. E aí você pode colocar uma legenda. Combo e crocante. Para que serve esse alt? Ele serve para quando as pessoas, por exemplo, que tiver problemas visuais, tem alguns softwares que ele vai passando o dedo, ele vai identificando, tá? Então, é muito importante você pôr esse alt. Hoje tem que pôr, tá? Para quando você vai pôr uma imagem, ele mostrar o que que é, tá bom? Bom, outra coisa que a gente pode pôr também são links, né? Então, por exemplo, eu quero pôr aqui o link lá do curso de informática da escola. Então, para pôr o link, a tag é a tag de ancoragem. Tag de ancoragem, a href. Opa. Href. Eu vou fazer a referência. E aí, se eu for por uma página da internet, eu tenho que pôr aqui entre aspas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só pôr esse H2 para cá, senão vai dar ruim. Por exemplo, eu quero pegar lá a página da escola. Vamos abrir aqui a informática, vamos abrir o curso. Copia aqui. Olha lá. Aí tem que lembrar de pôr, tá? HTTP, dois pontos, tal. E fecho A. Ver se deu bom aqui na nossa página. Aí, ó, já ficou azulzinho. Se eu clicar, ele já vai abrir a outra página. Bom, aí tem um negocinho. Quando é um link interno, geralmente a gente usa assim, tá? Então, eu vou criar um link interno para vocês verem. Mas vamos supor que eu não quero. Eu tenho um parâmetro que eu posso pôr, tá? Que é para quando for, quando eu quero que ele abra em outra página, que é o parâmetro target. Então eu uso o target para quando eu quero que esse link seja aberto em outra guia, tá? Aí o target, ele pode ser que se eu usar em branco, ele vai abrir em outra guia, tá? Então, por exemplo, como é que eu coloco um link? O link está aqui. Ó, o link é uma âncora, então eu uso a A para destinar que a partir daquele momento eu estou criando um link, tá? Aí eu vou fazer, né? Se eu estou começando o meu link aqui, eu vou colocar, o primordial é colocar a referência, então eu coloco href. Se for um site, eu vou colocar o endereço inteiro, mas pode ser uma página também, né? Vamos ver se lá no coisa tem outra página. Não, tem uma página aqui escrito Java ou escrito aula. Eu posso, se eu quiser abrir uma página, a gente faz muito isso quando nós estamos produzindo. Aula.html. É um arquivo que eu tenho lá junto com esse aqui, tá? Depois eu vou, quando a gente for ter CSS, eu mostro para vocês como é que faz para quando é em outra página. Ah lá, agora eu vou clicar, ó, ele vai abrir o conteúdo da minha aula, tá? Ah, mas você falou que tem como construir um link interno. Como funciona isso aí, né? Bom, funciona assim, eu tenho que fazer uma referência. Então, vamos voltar aqui. Vamos supor que eu quero, aqui em cima, quando clicar aqui em cima, ele ir para informática. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um ID aqui em cima. Então, criei um IDzinho, né? Fechar o A. Aí agora eu preciso criar uma para receber aqui também. Então,
Vamos ver se deu certo. Então, salvar. Agora, ó, é que ele tá bem perto, mas deixa eu dar uns BR aqui para ficar mais fácil. Espera aí. Só para vocês entenderem o que eu quis fazer. Vamos ver se agora vai. Ok. Aí, ó. Vamos lá, deixa eu explicar de novo. Acho que eu fiz meio rápido, né? Então, ó, vamos supor que você quer criar links dentro da sua própria página. Então, você vai criar uma metodologia de links dentro da sua página. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho curso de informática. Vou pegar os outros aqui para ficar mais bacana, né? H2, games. H2. Vou copiar um textinho de games lá. Tá aqui. Pegado de games. Aí vamos pegar também. Vamos copiar. Nossa. Hardware. Lá na página copiar. E vamos pegar de inglês. Tem que tomar cuidado quando você começa a digitar muito código, você acaba esquecendo de verificar se você está digitando certinho os acentos. Bom, cliquei aqui, iniciei, né? Está usando a lista não ordenada. Salvar. Lá na nossa páginazinha que a gente está fazendo. Salvei. Então, quero acessar informática. Mas, vamos pôr todos os conteúdos. Vamos pôr bastante BR aqui para eles ficarem bem separados um do outro. E games, e aqui hardware. E o inglês. Então, eu criei aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Se eu quiser criar um link dentro da página, primeiro de tudo eu vou fazer uma referência. href igual. E aí, o identificador, ele vai ser chamado por esse hashtag. Então, venho aqui, criei uma referência para games. Lá, ó, hashtag games. O que ele vai buscar? Isso aqui, toda vez que você põe isso aqui, seja no HTML ou seja lá no CSS, ele vai procurar por um identificador. Então, agora a gente vem aqui em games, coloca o ID igual games. Tá? Vamos salvar. Vamos lá ver na página se deu certo. Então, atualizei. Já veio com o tracinho. Então, a hora que eu clicar, ele vai procurar o conteúdo de game. Tá? Vou fazer para os outros também. Aí, a gente vai fazer um ID hardware. E a gente faz um ID para o inglês também. Igual. E aí, agora é só criar as referências, né? F, igual. Fechei aqui. Ah, href, igual. Como eu coloquei lá no link, na referência eu coloquei sem acento, tá? Por quê? É questão de vício de programação mesmo, mas não é legal quando você está usando links, referências, colocar acentos, tá bom? Procurem utilizar acento. Tem algumas associações, principalmente dentro do CSS, elas não funcionam com acento, tá bom? Vou salvar, vamos ver se agora deu certo nossos links. Então, aí, hardware, voltar lá em inglês, ele vai buscar. Opa, em inglês ele não achou, por quê? Já vamos voltar lá ver se tem uma coisa errada. Vai, tá certo. Aí em inglês.
bom. Fechar bem a página de... Olha, mudar isso. Abriu A, fechou A. Opa, não tá certo. Vamos ver se agora vai. Verdade? Não. Agora, H, ré, tá. Vou abrir o Chrome. Vai. Ô, gente. E, ó, olha, uma coisinha que a gente esquece de pôr. Agora vai. Tá, tem que atualizar, né, Lucas? Pronto. Tá vendo? O problema do não ter um compilador é isso. O que é um compilador? Ele é um verificador de código. Quando a gente vai, como o HTML ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de formatação, ele vai mostrar para você. Não vai, só que ele não vai mostrar seus erros. Aqui, ó, eu esqueci de pôr a cerquilha. Então, por isso que ele não achava, ele não nem procurava o identificador, tá? Bom, então agora a gente vai para as tabelas. As tabelas, vou criar aqui para o curso de informática, né? Tabela a gente usa para separar e tem alguns parâmetros. Então, vamos lá. Quando para iniciar uma tabela, a gente vai criar com a guia table. Então, você está avisando que você vai iniciar uma tabela. E você tem que fechar com a tag table também. Então, tem o comando de abertura, o comando de fechamento. Igual eu falei para vocês, eu quero explicar para vocês que os novos meios, né? No HTML5, como é que a gente vai fazer. Então, no HTML5, não é só ir pondo TRTD, mas não é que ele não vai funcionar, mas é questão de semântica. O cabeçalho, a gente usa o T-Red para dizer que é como se fosse um título, tá? Então, por exemplo, a gente coloca aqui, ó, módulos, tá? Então, esse é como se fosse um título. Aí, opa, peraí, dentro eu tenho que pôr a minha linha, né? Então, a linha é o TR, vamos pôr duas para ficar mais organizado. Número, número por livro. E aí o TR é a linha, o TH é a coluna, né? Então, H, bom, esse é TH.
organizar aqui. STH. Aqui. Para cá. Perdão. Então, toda vez que você colocar um TR, você está inserindo uma linha. Toda vez que você colocar um TH, você está inserindo uma coluna, tá? Então, vamos fechar. Vamos ver como é que ficou lá na nossa página. Olha lá, livro, modo, tá? Agora vamos inserir mais um. Só que agora eu já fiz o cabeçalho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o corpo. Vou fazer o T-body. Fecha. Então agora, as estruturas que nós vamos fazer daqui para baixo, elas estão no corpo, vai ser o corpo da nossa tabela. Então, por exemplo, aí só que agora eu vou usar o quê? Vou continuar usando o TR para fazer uma linha. A minha linha é um TR, fecha TR. Tá? E para fazer as colunas, a gente vai usar o TH. É só questão de semântica, tá? Então, 01. É o curso de introdução. Fecha. Vamos ver como é que foi lá na nossa página. Olha lá. 01. Introdução. Vamos pôr mais dois aqui. Vamos pôr a primeira parte, né? Dentro do... Aí agora é tudo dentro do T-body, né? 1, 2, 3, 4. Então, livro 2 é o livro de Windows. Livro 3, Word. Livro 4, Excel. Livro 5, PowerPoint. Salvar. Vamos ver lá na página como é que ficou. Então, pronto, ó, tá aqui. Aí você vai falar, pô, professor, mas essa tabela tá meio esquisita, né? Ela não tem linha, né, para separar. Então, aí, para separar, a gente tem que colocar atributos, né? Então, vamos colocar uns atributos da tabela aí. Então, vamos colocar uma borda, né? Por exemplo, a gente vem aqui no table, colocar uma borda igual, colocar 1. Ok. Vou lá na página agora. Olha lá, agora ele já tem uma borda, tá? Vamos dizer, vamos falar, você quer colocar um tamanho, uma altura, né? Ou uma largura, perdão. Ficar de 100. Vamos ver como é que ela faz. Tá igual. Vou colocar o comando errado. Ficar 100. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou ruim, ficou bem apertadinho. Vamos aumentar para 500. Vai ficar bem grandinho. Olha lá, aumentei o tamanho também. Tá? São todos parâmetros que nós vamos usando, tá? Ah, eu quero usar uma borda maior. Entra para 2. Vamos ver como é que vai mudar aqui. Aumentou a grossura da minha borda. Não dá para ver direito, vamos colocar um tamanho bem grande. 5. Olha lá, bem maior, ó. Tá? Então, né? Então, são propriedades que você vai colocando, tá? Depois a gente vai lá aí depois eu prefiro passar para vocês as propriedades da tabela no CSS, tá? É melhor para vocês
se inteirarem desse conteúdo, tá? Bom, vamos continuar. Vamos fazer agora, vamos fazer as tabelas do outro aqui de baixo, para a gente pegar o jeito. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos para o de Heisenberg. Então, como é que eu comecei a tabela? Comecei com o de red, né? Vamos colocar um título para isso aqui para ficar bonito, né? Tá, 3. Tá, 3. Calma. Tá lá. Pronto. Agora vamos pular pro de raiva. 3. Módulo. Fecha o H3. Então, nós vamos fazer. Então, igual eu falei para vocês, primeiro a gente vai usar o comando para avisar que vai ser uma tabela. A gente vai usar o table. E aí eu fecho a table, ele vai onde vai finalizar a minha tabela. A primeira linha, a gente hoje, se você não fizer isso, o T-ready e o T-body, não tem problema, tá, gente? Vai funcionar. O problema é o seguinte, a questão de semântica, igual eu falei para vocês. É essa nova instrução que você tem que fazer. Vai chegar uma hora, vamos supor que você não use essa estrutura. Você só coloca table aqui, TR e TD. Se eu colocar, ó, vamos lá. TR. TD. Livro. Ok, salvar. Salvei. No Edge ele nem aceitou se eu não colocar as propriedades. Tem alguns navegadores que ainda aceitam. Deixa eu TH para ver se ele vai aceitar. Mas não é a semântica certa, tá? E aí, o que pode acontecer? Igual o Edge já está atualizado, ele não vai aceitar. Você aceita com TH. Ó, aqui, ó, com TH ele aceitou. Tá vendo? Ó, livro modo. Se eu continuar aqui, ó, construir outra, aqui o TD é para o cabeçalho. Ó, TH 01, tá? TH, módulo de introdução. Vai aceitar, ó. Então, volta lá na página, atualizei. Ó. Então, ele vai funcionar, mas isso não é mais o correto, tá? O correto é agora a gente criar uma linha de cabeçalho, né? E criar uma guia de T-body. Visualmente é a mesma coisa, né? Mas existe uma coisa que a gente fala de semântica, olha lá,
Visualmente ele vai mostrar mesmo. A diferença é que ele dá mais ênfase para o primeiro, né? Mas visualmente é a mesma coisa, tá? O que a gente tem que verificar aqui, tá? Deixa eu só pôr aqui, eu tenho que pôr TD para ele tirar a ênfase. Então ele fica igual em ênfase, tá? Vamos lá, acabando aqui. Se eu colocar tudo TH, ele vai copiar a mesma ênfase do de cima. Então ele vai ficar tudo em negrito. Agora aqui, ó, ele tira a ênfase, ele deixa a ênfase só no primeiro, tá? Bom, então voltando. Então se eu fizer, né, vocês viram que se eu fizer a estrutura não muda nada, né, visualmente falando, mas, igual eu falei, semanticamente, que é o ato dos comandos terem significado, vai tá errado. Tá? Aí também pode ser que uma nova atualização nem funcione. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que usar isso aí. Vou continuar nossa tabela aqui. A 4 também, igual o outro. Vamos ver lá como é que ficou agora. Aí, vamos pôr também vamos pôr um comando aqui para ele, para colocar uma borda, né? Border. Uau. Ou 2. Bom, vai. Vou mudar aqui para 1 também, vai ficar bonitinho. Ah, vamos para o tamanho maior, senão ele vai. Pronto. Olha lá, já temos duas tabelinhas. Tá? Então, agora nossos links estão funcionando. Ó. Se eu clicar em informática, ele abre aqui. Se eu clicar em games, ele abre aqui embaixo. Em hardware, ele abre aqui. Se eu clicar em inglês, abre aqui. Então, se eu quiser abrir um para a página, também vai. Vamos supor agora que eu não gostei. Vamos pôr um alinhamento melhor nessa imagem, né? Tentar pôr um parâmetro direto aqui. Ver se ele vai aceitar. Não vai aceitar o parâmetro aqui. Tem que fazer lá no. Não aceitar, não sai, não aceitar. Não vai aceitar o meu parâmetro de alinhamento. Vou tirar. Tá bom. Deixa eu ver o que eu queria mudar aqui. Ah, tá. Vamos mudar a cor, né? E é para mudar a cor do meu fundo. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Aí, um cinzinha bem clarinho. Então, o que a gente viu aqui? Vamos dar uma recapitulada. Então, a gente falou sobre ser imagens, né? Ó, ser imagens, algumas propriedades. Tem mais algumas outras, mas aí eu prefiro passar para vocês elas lá em CSS, que é bem melhor, tá? Até porque não se usa
fazer nada disso que a gente fez hoje, não se usa fazer em HTML, tá bom? Você sempre fazer em CSS. As propriedades de link, então, pode pôr um link interno, e essas são para link interno. Então, para link interno, o que você vai fazer como referência? Na hora que você vai iniciar com a cerquilha, e depois, essa cerquilha aqui, ela vai buscar um ID. Lembrar de pôr um identificador, tá? E para link externo, você vai pôr o endereço. Então, por exemplo, vamos supor, quero pôr aqui, onde tem um espaço. Antes dos cursos, a gente vai pôr ali, acesse nosso site, aqui embaixo. Então, a ref, tal. a gente põe acesse. Um pouco com H1 aqui para dar um. Pronto. Esse é um link. A gente viu um link externo. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o site da escola. Tá? Tá? Mas aí, igual também falei para vocês, geralmente a gente não usa assim, né? Principalmente quando é um site de fora, a gente só usa esses tipos de links para abrir dentro da página, quando é um conteúdo de dentro da sua própria página. Então, geralmente, a gente usa um target, qual, underline blank, aí ele vai abrir em outra página, né? Então, ó, agora a gente salva, clicar aqui, lá ele vai abrir em outra guia, tá? Então, esse é um parâmetro, tá bom? Continuando, a gente viu também a questão das listas OL é para criar uma lista ordenada, o L é para criar uma lista não ordenada, tá? As tags de identificação dos Hs, né? H1 até o H6, depois a gente vai aprender, já a gente vai mostrar para vocês como é que faz para depois lá no CSS configurar isso aí, tá? As tags de parágrafo e as tabelas, tá? Então, assim, para não ficar muita informação, o que eu quero de vocês agora? Senão depois a gente vai jogando informações e vocês não treinam. Vocês vão entrar lá na página da escola, vocês vão escolher um curso, um qualquer. Mais fácil desse. Uma página. Contendo. Aí vai ter que ter, então, tags de título, é lógico, né? Contendo listas, tanto faz, ordenadas ou não ordenadas, imagens, links, internos e externos, e tabela. Então, é tudo que a gente já acabou de ver. Então, o que eu quero de vocês? Quero que vocês criem uma página, vocês vão escolher um curso lá, para entrar no site para ficar mais fácil de ter texto. Tá? Então, escolhe qualquer um, tem bastante texto lá. Então, eles vão conter os títulos, né? As listas, imagens e a tabela, tá? Então, assim, vamos já começar, porque aí se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me perguntando, tá bom? Podem começar. E quem tiver só com o celular, tem alguns programas que rodam, e você pode fazer isso no celular, tá bom? Ó,
editor aqui. Vou pegar um melhor. Então, uns editores aí que rodam no Android, tá? Então, vocês podem criar dentro do Android também, tá? Esse aqui, ó. Só dar uma pesquisada aí. Então, todos eles rodam dentro do Android. Então, você pode fazer... Esse é o mais legal. É bem bacana. Esse, não só HTML, roda várias aplicações. Então, podem começar. Aí, qualquer coisa, tá? Vocês mandem no chat, por favor. Eu vou desligar o microfone, senão fica dando retorno aqui no meu ouvido, tá? É só chamar no site ou então perguntar lá pelo WhatsApp, tá bom? Podem começar, pessoal.